Olá, meu nome é Thiago e hoje a gente vai conversar sobre um dos temas talvez mais polêmicos que existe, né, dessa maternosfera, paternosfera, nesse lugar onde se fala sobre filhos, que é o quê? Chupeta, sim, a grande vilã, a grande salvadora. Ah, meu Deus, o que eu faço? Dou chupeta, não dou, é impossível viver sem chupeta, não é? Vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje, tá bom? E eu tenho certeza que eu vou oferecer uma visão mais empática para você que recorre à chupeta ou para você que não recorre à chupeta, tá bom? Então fiquem tranquilos e eu já digo logo de antemão, nenhum dos meus filhos usou chupeta, mas eu evidentemente usei chupeta bastante na minha infância. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero fazer aquela pausa rápida para pedir para você se inscrever no meu canal. É tão rápido, não custa nada, você vai ali, você me ajuda e você aproveita também e garante que se você clicar no sininho, você sempre vai receber os avisos quando saírem os meus vídeos aqui no meu canal, tá legal? E aí não perde nenhuma discussão, seja ela treta ou não. Beleza? E também você já pode largar o seu like aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa discussão. E lá na frente, lá no final do vídeo, a gente sempre esquece, né? A gente tem filho, é o filho que tá chamando a nossa atenção, aí você esquece, ai meu Deus, esqueci de dar um like no vídeo do paizinho. E isso é super importante, beleza? Então já larga o like aqui e vamos pra conversa. Bom, eu sempre tive muita preocupação para falar sobre esse tema da chupeta, porque é um tema que, veja, são 9 anos criando conteúdo para a internet e talvez esse seja, de fato, o maior tema que gera treta na internet, tá bom? Eu já passei por muita coisa, desde grupos de Facebook, né, o meu próprio blog, todos os lugares onde eu criei conteúdo e gerei discussão. Esse era um tema que era super sensível. Então saiba que eu vou dar aqui o meu melhor para tratar esse tema com a devida seriedade, mas também com todo o acolhimento possível, tá bom? Porque assim, a sociedade já se encarrega de culpar e de apontar dedos, principalmente para as mães, né, e para os pais também, mas muito mais para as mães. Então, esse vídeo não vai ter isso, tá legal? Então eu vou falar sobre o que me motivou a fazer esse vídeo hoje aqui, tá bom? Que é uma mensagem, uma DM que eu recebi lá no meu Instagram, inclusive, segue lá, @paizinho_oficial. Mas eu recebi lá uma DM de uma mãe que estava um pouco angustiada e queria que eu falasse sobre esse tema. Então eu vou ler essa mensagem dela aqui e a gente parte daí a nossa conversa, beleza? Vamos lá, ela falou assim: Thiago, fala sobre o lance da chupeta e de pais que usam de objetos ou afins para, entre aspas, terceirizar o cuidado com o filho. Tipo, mãe que só quer que o filho não chore, que ele não acorde de madrugada, que durma a noite toda. E ela continua dizendo assim: eu vi algumas falando assim, que bebê tem que ser quieto, não pode chorar, tem que dar chupeta para calar a boca, que você vai e enfia na boca da criança e pronto. E aí ela conclui a mensagem dela falando: sério, acho que pessoas assim não merecem respeito a serem compreendidas, porque não respeitam ou compreendem os filhos em primeiro lugar. Tá vendo? Eu não falei que era tenso? Pois é, essa é uma discussão que sempre traz muitas emoções fortes, emoções negativas inclusive, consideradas negativas, né, vamos dizer assim, de todos os lados, dos lados das pessoas que defendem a chupeta, do lado das pessoas que não defendem a chupeta, né? E no caso aqui, essa mãe, ela está expressando uma profunda angústia de ver isso acontecendo, de ver outras mães falando sobre isso num contexto de, né, bebês, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo merece respeito, todo mundo merece o acolhimento que tem que ter, porque a gente não conhece a história dessas pessoas, a gente não sabe o que levou uma pessoa a oferecer a chupeta para o seu filho. Porque, na verdade, assim, eu particularmente sou super partidário da escolha consciente e da escolha informada, tá bom? Então, se você é pai, você é mãe, você é um cuidador principal de um bebê e opta por oferecer a chupeta para o bebê, você tem que saber os porquês, os não porquês, os impactos que isso pode causar, o quanto que isso vai atrapalhar na amamentação, o quanto que isso vai fazer confusão de bico, o quanto que isso pode ter impactos não só na formação da arcada dentária. Olha, eu sou um exemplo vivo disso, tá bom? Eu fui uma criança que chupou muita chupeta. E o quanto que isso inclusive afeta a respiração da criança. Então, existem vários fatores, vários estudos. Eu não vou me debruçar sobre todos esses estudos que já existem, você encontra fácil na internet, mas eu acho que se você sabe do ônus e do bônus, se você sabe dos riscos e você está disposto ou disposta a seguir esse caminho, não vou tacar pedra em ninguém, porque todo mundo sabe onde aperta o seu calo, tá bom? Por outro lado, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade
que não é nada amigável para crianças nem bebês. A gente sabe disso, né? Então, é uma sociedade onde ninguém tolera bebês, ninguém tolera o choro de um bebê. As pessoas ficam agoniadas. Se o bebê começa a chorar no restaurante, todo mundo fica incomodado. Aquilo corre o risco de estragar o jantar das pessoas que estão ali. Se aquele bebê começa a chorar num avião, né, durante um voo, aquilo vai afetar todo mundo que está naquele voo, exceto as pessoas que já têm empatia pelos bebês e já entendem que isso é uma coisa natural de um bebê fazer, né? Mas é uma coisa que incomoda. A sociedade não aceita. Ela não gosta de bebês, não gosta de crianças. Por algum motivo muito estranho, a sociedade aceita adultos. E mesmo assim, alguns adultos. Depende do gênero, da raça, da classe social, né? Depende da orientação sexual dessa pessoa. Então, se você seguir ali o padrão do que a sociedade espera de você, aí a sociedade vai se amarrar em você. Mas caso contrário, se você for um bebê que chora, que você é inconveniente nos piores momentos possíveis, aí você vai receber muitos olhares atravessados, você vai receber muitas fungadas de impaciência, porque as pessoas não se importam com crianças nem bebês. Então vem desse lugar onde a gente quer eliminar o choro, a gente não quer entender o choro, a gente quer simplesmente que esse choro acabe. E uma das maiores invenções que fizeram para exterminar o choro da criança, ou assim, vou dizer que exterminar mesmo não vai exterminar, porque se a criança tiver que chorar, o bebê tiver que chorar, ele vai chorar com chupeta, vai cuspir chupeta e vai chorar, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe que a chupeta ela veio com esse propósito. E a gente precisa entender também que ela vem não para calar a boca, ela vem para suprir uma necessidade muito específica daquele bebê, que é a necessidade de sucção, tá bom? Todos os bebês têm necessidades de sucção. Quando eu falo aqui há anos aqui no canal, né, sobre como que a gente precisa atender as necessidades dos nossos filhos e que é isso que vai construir um vínculo emocional seguro com os nossos filhos, é entender que o bebê tem também necessidades de sucção. Então o bebê que mama ali o peito, ele não está ali só saciando a sua fome com o leite, ele está também saciando sua necessidade de toque, de calor, de contato humano, está também saciando a sua necessidade de sucção. Então isso é super importante para um bebê. Então quando você desassocia aquilo do peito, coloca uma chupeta, tende a funcionar muito bem, né? Agora, é claro, a gente precisa saber de novo os impactos disso na vida desse bebê, né, principalmente no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, e o que isso vai causar nela a médio e longo prazo, né? Então e curto prazo também, porque a gente sabe que tem impactos na amamentação. Então assim, você vai escolher, você pode escolher, e não sou eu quem vai apontar o dedo e dizer que você está certo ou está errado. Eu não sei qual que é a rotina de uma mãe que está desesperada, que não consegue mais fazer mais nada, que está completamente sobrecarregada, que tem um pai que nem devia ser chamado de pai, porque o cara nem tá aí para a hora do Brasil, né? Um cara que não participa, que não faz nada com relação aos cuidados do filho, que só quer saber de trabalhar, de jogar videogame, de ficar no celular. Então essa mãe que tá ali beirando o colapso, sabe, de tamanha exaustão e sobrecarga que ela sofre, não vou ser eu, e não deveria ser ninguém a apontar um dedo para ela e dizer que você tá errada, você tá estragando teu filho. Então eu acho que esse é o grande lance que a gente deveria estar conversando. Eu acho que essa é uma discussão que sempre falta muito acolhimento, porque eu sei, porque é muito difícil, a gente se revolta. Eu lá, 9 anos atrás, eu me revoltava quando via gente levantando plaquinha de que chupeta era o negócio mais incrível do mundo, mas a gente precisa evoluir e entender que as coisas são muito mais complexas do que dar chupeta ou não. Parte desse lugar de entender que não, a criança não pode chorar, que a criança fez o peito de chupeta, quando que na verdade é o contrário, né? A gente precisa entender, por isso que é tão importante a gente entender as necessidades do bebê, porque bebê nenhum faz do peito uma chupeta, né? E também não faz da chupeta um peito, como das pessoas gostam de falar também, né? Para tentar contrapor esse ponto. Mas eu acho que a gente precisa entender que o bebê tem essas necessidades e que ele vai chorar. Não tem como a gente calar o choro de um bebê. Em último nível, ele vai cuspir de fato a chupeta e vai chorar se ele precisar chorar. Se o que estiver angustiando aquele bebê não for exatamente a necessidade de sucção, né? Então, se for alguma outra necessidade, ele vai chorar do mesmo jeito. Pode meter 3 chupetas na boca daquele bebê que ele não vai parar de chorar. Então, eu acho que entendendo isso daí, entendendo que o choro
é uma forma daquele bebê se comunicar, a gente começa a entender que, bom, talvez existam outras opções. E é claro, sabe, eu sou pai, para mim falar, não usem chupeta, é super fácil, porque eu não estou dando meu peito para o meu bebê durante dias e madrugadas seguidas, sabe? Eu não estou dando meu peito por anos seguidos, como a Anne faz. Então, para mim é muito fácil falar, não dê, porque é a melhor coisa do mundo você não dar chupeta para o seu filho. Mas eu não posso fazer isso. Eu não sei como é que é. Eu não faço ideia do tamanho do cansaço que é você estar ali amamentando e atendendo essas necessidades, essas demandas de um bebê que são tão urgentes, que são tão fortes e que são tão contínuas, sabe? Eu não posso. E ninguém deveria também. As únicas pessoas que podem de fato opinar sobre isso são a pessoa que amamenta e aquele bebê, sabe? Porque só diz respeito a essas duas pessoas. Então, se vai entrar a chupeta, se não vai entrar, ok. Eu acho que tentando dar um pouco também de dica de como que eu entraria hoje em dia em discussões como essa mãe mandou aqui mensagem para mim, eu acho que a primeira coisa é respira. Deixa essa raiva, sabe? Deixa essa angústia passar, respira. Não responde na hora. Deixa o tempo passar. Deixa o sangue esfriar. E aí, quando tudo isso esfriar, a gente pode responder falando pelo menos aquilo que cabe a gente falar, né? Que é, olha, o choro do bebê é uma forma do bebê se comunicar. A gente não tem como eliminar, porque é a forma como ele tem para dizer o que ele está precisando. A chupeta você pode dar, você pode não dar, mas é bom você se informar sobre os impactos. Se você acha que, se você pesar, né, ali os prós e contras e tal, e você achar que faz sentido, vai, sabe? É a sua escolha, né? Mas eu acho que a gente precisa também exercer a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí tem uma coisa que precisa ficar muito clara aqui: não são os bebês que pedem chupeta. Tá? Somos nós, pais, mães, cuidadores, que oferecemos e apresentamos a chupeta para os bebês. Os bebês não nascem sabendo o que é chupeta. Como até o próprio Winnicott fala, os bebês não nascem sabendo o que é beber, o que é ser bebê. Eles nunca foram bebês e eles nunca foram mães, eles não sabem de nada. Muito menos vão saber o que é chupeta. Então, se a gente apresenta esse elemento externo para o bebê, em algum momento esse elemento externo vai começar a nos incomodar enquanto pais e mães, que é quando a criança cresce, quando a criança fica ali, 2, 3 anos, a gente já quer tirar aquela chupeta. Não, tem que tirar, tá velho demais para tomar a chupeta. E aí começa a acontecer uma coisa muito esquisita, porque entra esse embate de retirar esse objeto que claramente se tornou um objeto de transição para aquela criança, e a gente quer tirar aquele negócio a todo custo do bebê, independente dos impactos psicológicos e emocionais que aquilo vá, né, que esse desmame da chupeta vá acontecer de uma forma tão abrupta. E aí a gente tem que, de novo, pensar com calma, tá? Lembrar que quem apresentou aquilo fomos nós, o bebê não pediu aquilo. Então a gente não pode também esperar que a criança vai, pronto, acabou. Toma aqui, não quero mais não, me atendi. É claro, vai ter criança que vai fazer dessa forma, mas a grande maioria não é assim. Então a gente precisa lembrar que é isso, olha, o bebê não precisava, a gente apresentou. Então na hora de tirar, vamos ser gentil, sabe? Vamos conversar, vamos tentar entender, vamos entender que aquilo dali é de fato um objeto transicional para aquela criança e que isso tem um valor afetivo importante. Isso não pode ser encontrado ou visto como algo, sabe, doentio. Não é. A criança agora, ela se vinculou àquele objeto. Então a gente precisa oferecer outras formas para aquela criança se sentir segura, para poder deixar de usar aquele recurso. E que é muito difícil para a criança. Então, calma também nessa hora, tá legal? A gente já ofereceu. Agora vamos ter um pouco mais de calma na hora de tirar também, tá legal? E um último recado que eu acho que precisa ficar também bem evidenciado aqui no vídeo é que se tem pessoas que dão chupeta porque acham que o bebê tem que ficar quieto, calmo, tranquilo, sem chorar, a gente precisa entender que bebês são seres vivos, né? E que eles vão se incomodar, sim, eles vão sentir frio, medo, vontade de ficar no colo, às vezes vão querer só ficar no colo, vão chorar quando se sentirem ameaçados ou tristes ou com medo ou precisando de alguma coisa. Então eles vão fazer isso. Bebês são barulhentos, bebês são demandantes, são extremamente dependentes, porque essa é a natureza humana.
Se a gente não espera ou não gostaria que bebê fosse assim, ou não está pronto para oferecer cuidados dessa forma, a gente precisa entender que, né, é um bebê. Bebê é um filhote de ser humano, não é um tapete. Um tapete você bota lá e ele vai ficar lá, completamente autônomo, vai fazer a função dele ali. Você só vai precisar limpar ele, sei lá, uma vez por semana. Agora bebês não, bebês vão precisar disso. E esse aviso é importantíssimo, inclusive para os homens, para os pais que acham que um bebê ele só tem que ficar com a mãe porque é a mãe que sabe fazer, porque é a mãe que não, porque é a mãe que entende, né? A mãe tá ali, ela vai resolver. E não é assim, tá, meu amigo querido? Então você, meu amigo, quando não faz a sua parte, que é a parte do cuidado, e não existe meia parte, a minha parte, existe a parte do cuidado. Todo mundo tem que fazer a sua parte do cuidado. E se você não faz, você se torna parte do problema, que é esse problema chamado sobrecarga da mãe, tá bom? Então vamos todo mundo fazer as partes que lhe cabem do cuidado com a criança, com o bebê, e as coisas vão ficar mais tranquilas e a gente vai ter menos necessidade de recorrer a esses aparelhos ou dispositivos que vão tentar driblar as necessidades do bebê. Tá legal? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você é completamente contra o que eu falei, se você é a favor, se você concorda, se você acha que tem que ser mais incisivo mesmo. Eu sei que tem pessoas que acham que não, é inadmissível, é isso aí, acabou e vamos lá. Mas eu quero saber, comenta aqui o que você acha, que tipo de discussão você normalmente tende a travar quando o assunto é chupeta, porque eu sei que é um assunto tretudo demais, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece, se você curtiu meu vídeo, se você não botou o like lá no início, bota agora, tá bom? E também não se esquece de se inscrever no meu canal, né? Então clica aqui na inscrição, ativa o sininho, faz todo aquele negócio. E se você gosta bastante mesmo do meu trabalho e você quer ajudar mais ainda, além da divulgação dos meus vídeos e tudo mais, de participar aqui da conversa, você também pode se tornar um apoiador do meu trabalho aqui, de produção de conteúdo, né? Você ajuda financeiramente a eu manter toda essa produção bacana de conteúdo aqui na internet sobre parentalidade. Então você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e é só R$15, tá bom? Só R$15, vai lá, R$15, você entra no meu grupo de apoiadores, num grupo secreto no WhatsApp, a gente conversa, troca ideia, se ajuda, é uma comunidade linda, e você também começa a fazer parte das pessoas que fazem esses vídeos, esses conteúdos, os podcasts, tudo ser possível, tá bom? E ser acessível para as outras pessoas. Então não se esquece, vai lá em apoia.se/paizinho, e se couber no bolso, couber no coração, vai lá que eu vou adorar receber você, tá bom? Então é isso de vídeo por hoje, chega de treta, vamos agora falar sobre coisas leves. Mentira, o próximo vídeo é também vídeo de treta. Mas é assim que a gente tem que fazer, né? Vamos tentar construir diálogos em cima das tretas, tá bom? Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.